sempre falo que a gente precisa compreender que haverá adversidade, haverá situações para que a gente desanime, para que a gente pare, mas a gente tem um alvo e esse alvo é Cristo. Então você imagine, a luz acabou, vamos embora. Não, irmãos, porque na época de Cristo não tinha nada de tecnologia que nós temos hoje e Deus era louvado, era glorificado e era engrandecido. Então, assim, nós já adoramos, nós já louvamos, eu creio que o Senhor preparou o nosso coração, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 8. 1 Samuel 24, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia, aos teus olhos, viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos na caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do teu manto, te não matei. Adverte, pois, e vê, melhorou, que não há na minha mão nenhum mal, nem prevaricação, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para tirar-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Pois quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá das suas mãos. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a ti, eu te louvo e te glorifico por essa noite. Uma noite, meu Deus e meu Pai, de cura, de libertação. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que mesmo na adversidade, a sua presença, meu Deus e meu Pai, permanece nesse lugar. E eu te peço, Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, fale conosco. Abençoe essa palavra. Eu rendo graças a ti, eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Irmãos, aqui vai falar a respeito que Davi corta o manto de Saul. E o interessante dessa palavra, que nós vamos ver a adversidade que Davi estava passando. Nós vamos ver Davi vivendo as experiências dele com Deus, sendo preparado para que ele pudesse reinar. E o interessante dessa palavra é que quando os homens que andavam com Davi eram homens fiéis a Davi, eram homens de guerra. E quando eles vêem essa oportunidade de Saul, porque esses homens que acompanhavam Davi, eles sabiam o que Saul queria contra Davi, que Saul queria matá-lo, que Saul queria prejudicá-lo. Então o Senhor, ele permite uma oportunidade aonde o Davi, ele vai ter a oportunidade de matar Saul, de prejudicar Saul. Eles estão na mesma caverna. Saul não sabe que Davi está ali, mas Davi sabe que Saul está ali naquele lugar. E aí os homens de Davi falam assim: olha, o Deus que você serve colocou o teu inimigo nas tuas mãos. Agora é momento de você matá-lo.
É momento de você resolver esse problema. É momento de você extirpar ele da face da terra. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Davi, ele corta um pedaço da orla do manto de Saul. E o mais interessante é que no momento que ele corta, o espírito que habitava na vida de Davi incomoda ele. Incomoda a ponto dele entender que ele não poderia tocar no ungido de Deus, que ele não poderia aproveitar essa oportunidade para matar Saul. Até porque Saul ele iria perseguir Davi até o tempo que Deus já tinha determinado. Porque Davi, ele precisava passar por aquelas experiências, ele precisava ser tratado, preparado para que ele pudesse reinar sobre Israel. E a gente precisa entender, para que se cumpra o propósito, as promessas que Deus nos fez, nós vamos viver algumas situações, nós vamos viver algumas adversidades. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Então Davi, ele é incomodado. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, ele me deu de manhã, que eu acordei bem cedo, e depois o presbítero chegou lá falando da palavra, o Senhor já tinha me dado essa palavra. E interessante que falou muito ao meu coração, porque nós vamos ver aqui vivendo uma situação que ele entende, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar habitando, possa estar vivo na sua vida, para que quando você possa até cair, ou pecar, ou fazer algo que não agrade o coração de Deus, mas que de imediato a gente sinta que esse Espírito que habita, que está vivo, nos incomode. Nos incomode a ponto da gente entender, pequei contra o Senhor, não podia ter agido dessa maneira, não podia ter tido esse tipo de atitude. E o interessante é que quando Davi entende isso, ele verbaliza, os homens que acompanhavam ele, entende. Ele consegue aplacar a ira daqueles homens que acompanhavam ele. Eu já vejo nele autoridade, eu já vejo nele domínio, eu já vejo nele uma postura que, da maneira que ele fala, que ele jamais poderia ter feito aquilo, que era cortar a orla de Saul. E aí eu começo, quando eu comecei a ler, eu começo quando os dois saem da caverna. E aí quando Saul está mais distante, Davi chama por ele. E o interessante é que Davi chama por ele como rei. Rei, meu Senhor. A gente não vê Davi maltratando, maldizendo, desrespeitando, porque ele sabia que ele era ungido de Deus, independente que ele tivesse agindo errado ou fazendo errado. Porque Davi entende que não era ele que ia tratar com ele. Davi entende que quem ia parar ele era o próprio Deus a qual Davi servia. E aí ele fala de uma maneira, a Bíblia diz que ele chama ao rei, ó meu Senhor, e a Bíblia diz que ele se prostra diante de Saul, mesmo à distância. E ele mostra aqui, ó, o Senhor te colocou hoje na minha mão. Eu podia ter te matado, e eu não te matei. Aí ele fala assim, por que as pessoas que andam contigo ficam te incitando contra a minha vida? Irmão, nós precisamos ter muito cuidado com quem nós andamos. Nós precisamos entender que a gente precisa andar com pessoas que nos aproximam de Deus, não que nos afastem. Nós precisamos andar com pessoas que a gente sabe que tem um amor pela nossa vida e não vai ficar passando a mão na nossa cabeça, mas vai ter momento que vai ter que vir com uma palavra que confronte com cada um de nós. Com uma palavra que muitas das vezes a gente volta assim de novo, porque às vezes parece que a gente sai um pouco da casinha e fica meio perdido por aí. E ele fala assim, por que essas pessoas ficam te incitando? E por que você acredita também? Porque eles incitavam e Saul também acreditava, porque Saul já tinha colocado no coração dele que eles estavam destinados em destruir Davi. E a pior coisa é que quando a gente vai por esse caminho, porque a gente vai dando as legalidades para que o inimigo da nossa alma se apodere de nós, para que a gente não consiga mais enxergar e nem a entender e nem a discernir nada que vem de Deus. Então, muitas das vezes, nós vamos deparar com pessoas que querem guerra conosco.
Mas nós não precisamos querer guerra com eles. Nós não precisamos deles. Porque tem um Deus que Davi está falando, é Deus que vai julgar você e a mim. Eu vou colocar essa situação diante de Deus. Só que é muito difícil, porque na maioria das vezes a gente quer dar um troco, a gente quer se vingar, a gente quer pagar com a mesma moeda, a gente não quer entender que há um propósito dentro do contexto daquilo que a gente possa estar vivenciando. A gente está sempre achando que estão querendo nos prejudicar. A gente não para de repente entender. Ah, pastora, mas é difícil. Mas não é impossível. Porque muitas das vezes eu falo que tem pessoas que estão sendo usadas para te impulsionar. Para que você chegue, para que você saia